Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer esse tapete usando retalhos de tecido. Espero muito que todos vocês gostem do vídeo e se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Esses retalhos é de tricoline 100% algodão. Eu acabo guardando todos os retalhos que eu uso para poder fazer os meus trabalhos, então tem várias estampas diferentes. Nesse tapete eu não vou cortar os retalhos, eu vou usar do jeito que eles estão. Se você preferir, você pode cortar para deixar tiras em linha reta. São retalhos que eu usei para fazer toalha, pano de prato, puxa-saco, fralda de bebê. Eu guardo até os pedacinhos super pequenos. Se você também guarda os pedacinhos minúsculos de retalhos de tecido, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Para a base do tapete, cortei o brim na medida de 60 centímetros por 44 centímetros. Para a base dos blocos, cortei 6 vezes a medida de 22 centímetros por 22 centímetros. O tecido que eu estou usando é o brim, mas você também pode usar o tecido de algodão para servir como base dos bloquinhos. O primeiro retalho posiciono sob o tecido da base, com o lado direito virado para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar, sempre tomando bastante cuidado para todos os retalhos tampar por completo o tecido da base. Esse retalho ele vai ficar muito pequeno, então eu vou pegar um retalho maior. Esse tapete ele é super legal de fazer, que você não precisa acertar os tecidos para poder fazer o tapete, então você faz ele bem rápido. Posiciona o segundo retalho com o lado direito virado para o lado de baixo, rende na lateral, passa uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vira o tecido com o lado direito virado para o lado de cima. Para ficar bem certinho, eu dou uma leve vincadinha na costura que acabou de fazer e alfineto para ele ficar bem certinho. Venho com a próxima tira com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. Você pode pregar todos os retalhos rente um tecido ao outro. Eu, em alguns, prego com a distância de aproximadamente meio centímetro de diferença do começo do tecido e finalizo igualando ao tecido de baixo. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Viro o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, dou uma leve vincadinha, alfineto para não sair do lugar. Olha só a diferença que deu no tecido com esse pequeno detalhe que eu fiz na costura, deixando aproximadamente 1 centímetro de distância. Vou pregando um tecido sobre o outro, sempre direito com direito, tomando bastante cuidado para tampar todo o tecido da base. Às vezes o tecido não dá o tamanho suficiente, como acabou de acontecer nessa tira. Então você pega um pedacinho de tecido, posiciona no espaço que ficou faltando direito com direito, passa uma costura, vira o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, dá uma leve vincadinha e continua pregando as tiras uma sobre a outra. E se você gosta de vídeos de tapete, tem uma playlist aqui no canal com um tapete mais lindo do que o outro. Dá uma conferida, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois de pregar todos os retalhos sobre os blocos de tecido, viro com o tecido brim virado para o lado de cima, corto todo o excesso. Olha só o retalhinho bem pequeno que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Consegui usar ele. Quando terminar, de 2 em 2, você arruma o sentido que você quer os tecidos. Posiciona direito com o direito do tecido, rente na lateral,
passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro. O excesso de tecido do lado de baixo eu coloco para um lado e é sob esse lado que eu passo uma segunda costura. Faço o mesmo com os outros blocos. Sob o tecido decorado, posiciono os bloquinhos, deixando aproximadamente 1 centímetro das laterais, alfineto para não sair do lugar. Venho com o segundo bloco, direito com direito do tecido, rente nas laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Para facilitar na hora de costurar, alfineto para não sair do lugar. Tiro os alfinetes, viro com o lado direito virado para o lado de cima, passo uma costura sob a emenda que a gente acabou de fazer. Para dar acabamento nas duas laterais de 60 centímetros, cortei duas tiras com a medida de 60 centímetros por 4 centímetros. Com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, rente nas laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro, arrumo a costura que eu acabei de fazer, passo uma costura, vou arrumando e costurando. Viro. Você pode dobrar apenas a pontinha do tecido sob o tapete e passar uma costura de fora a fora. Como esse meu tecido ele é transparente, eu vou dobrar aproximadamente 1 centímetro e passar uma costura. Para finalizar as outras duas laterais menores, cortei duas tiras com 48 centímetros por 4 centímetros, com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo. O excesso de tecido eu dobro para o lado de baixo do tecido do tapete. Passo uma costura, viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, arrumo a emenda, passo uma costura. Sempre no começo e também no final, não esquecer de fazer um pequeno retrocesso. Vou arrumando a costura. Dobro aproximadamente meio centímetro do tecido, deixando rente na lateral. Passo uma costura. Finalizo também passando uma costura nas laterais da tira. Faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.